Saudações a todas as consciências, para todos os efeitos. Eu sou o Psicório e tem muita coisa acontecendo aí no mundo. Vamos falar um pouco sobre isso. Derrubaram as pedras da Geórgia. Os Estados Unidos já estão falando sobre uma intervenção militar aqui no Brasil. Eu estou muito feliz com isso e nós vamos tratar um pouquinho disso hoje. Vamos conversar. Derrubaram então as pedras da Geórgia. Eu vejo muita gente falando aí que são os despertos que estão levantando contra o sistema, que isso foi uma iniciativa independente de pessoas que querem derrubar a nova ordem mundial. Porém, a gente tem que explorar alguns fatores que não estão sendo bem levados a sério, né? Por exemplo, a gente tem as filmagens da implosão, né, do momento certinho de quando foram explodidas as pedras da Geórgia, porém a gente não tem nenhuma imagem das câmeras de segurança mostrando as pessoas colocando os explosivos lá. No vídeo aí até mostra um carrinho saindo e tal, mas por que eles não mostram o cara colocando os explosivos lá? Por que não mostra a cara do cara? Por que não pegaram o cara ainda? Então são coisas que a gente deve questionar sim. Porque muita coisa que acontece a gente pensa que é uma iniciativa independente, mas na maioria das vezes é o próprio sistema apagando os próprios rastros, né? Sempre, né? A maioria das vezes é sim queima de arquivo, porque, como eu já disse, a existência das pedras da Geórgia é um trunfo muito mais para quem denuncia do que para quem é denunciado. É um vestígio de que realmente existe um plano a se seguir após um cenário pós-apocalíptico. A gente tem as cartas do Albert Pike que previam 40 anos mais ou menos antes da Primeira Guerra Mundial, previam 3 guerras mundiais e as circunstâncias nas quais elas aconteceriam. As primeiras 2 aconteceram realmente como estava previsto e a terceira já está se configurando um cenário onde isso pode acontecer. Então realmente nós vemos que tem um plano para que se aconteça um cenário apocalíptico, né? Uma redução populacional, assim como defende nosso amigo Bill Gates, né? Esse cara que defende a redução populacional também se diz um filantropo que ajuda a humanidade desenvolvendo picadinhas aí para salvar todo mundo, né? Porém, a gente vê que existe aí esse plano, que existia, né? Esse plano previsto aí nas pedras da Geórgia para como os líderes deveriam agir num cenário pós-apocalíptico. Existiam aí, não existem mais, foram implodidos, mas fica aí essa questão. Não mostraram os explosivos sendo introduzidos, mas mostraram somente a implosão. Então, se realmente fosse uma iniciativa independente, eles já estariam aí atrás desses culpados que fizeram isso, já teriam achado, muito provavelmente, porque nos Estados Unidos tem câmera para todo lado, o sistema de polícia deles é bem ágil, então eles já teriam encontrado, já teriam exposto, ó, foram esses caras aqui que derrubaram, esses caras aqui são os culpados, mas isso não acontece. Por quê? Porque, na minha opinião, eles estão sim apagando os próprios rastros, queimando arquivos para negarem a existência do próprio plano, né? Devido ao número de pessoas que estão abrindo os olhos, começando a questionar um pouco mais, eles estão aí tentando apagar os próprios vestígios, ok? Agora, mudando um pouco de assunto, nos Estados Unidos tem lá um projeto agora dos parlamentares querendo tirar os benefícios, né? Os benefícios, né? As parcerias de defesa que o Brasil tem com os Estados Unidos, caso os militares venham a dar um golpe na nossa eleição. Isso são palavras dele, eu vou colocar a imagem aí para vocês verem. E isso eu acho maravilhoso, porque quanto mais os comunistas internacionais gritam, mais eu penso que o negócio é realmente bom para nós. Você pode até pensar que o comunismo morreu, que o socialismo já não existe mais como coligação no mundo, mas nós temos sim, em volta do nosso país aqui, governos assumidamente marxistas, comunistas, de bandeirinha e uniformezinho vermelho com estrela, com martelo e com a foice do comunismo. Realmente são pessoas assumidas que querem estabelecer, por mais que gritaram que era teoria da conspiração, eles querem sim estabelecer uma URSAL, uma União das Repúblicas Socialistas da América Latina, e só falta o Brasil realmente de país relevante para que seja perpetrada aí essa unificação comunista aqui no sul da América. Na União Europeia a gente tem os mesmos interesses sendo levados a cabo, porém com uniformes diferentes, com palavras diferentes. Esses caras, eles viram que a fama de comunista é de predadores de criancinhas, realmente, de terroristas, de tiranos, então eles resolveram se travestir, adotar novos nomes, novas pautas, e agora eles não vêm mais com as lutas de classe,
esse novo personagem do comunismo global que realmente visa instaurar um governo único global com uma única só economia, com uma única só religião e com um único exército, tá? Essa galera, eles vestem agora o uniforme da ONU, tá? Os globalistas. São esses caras que colocam roupinha bonitinha, falam bonitinho, falam o que o povo quer ouvir, defendem pautas de igualdade, de meio ambiente. Isso aí, a gente sabe que é só da boca para fora, eles realmente estão reativando as suas usinas termoelétricas, as suas usinas que são movidas a carvão, porque o gás natural da Rússia foi cortado. Eles, na tentativa de sancionar a Rússia, de prejudicar a Rússia, estão prejudicando a si mesmo, e a Rússia agora com a sua moeda mais valorizada, como não se via há muitos anos, e realmente o tiro está saindo pela culatra. E lá nos Estados Unidos agora, os parlamentares estão com medo de que o Brasil seja tomado das garras desses caras, que o Brasil seja salvo. Por quê? Porque nós estamos vendo uma intervenção acontecendo no sistema eleitoral brasileiro, que são realmente os militares entrando com a inteligência, com a divisão de guerra cibernética para tentar tornar cada vez mais difícil a tentativa de que a gente já vê que eles estão tentando colocar de toda maneira, perpetrar aí essa nas urnas, e se não tiver jeito deles conseguirem fazer isso, eles já têm a jurisprudência que eles criaram caçando o Daniel Silveira, o Francisquini. Então, eles já estão prontos. O plano principal é nas urnas, e se não der certo, eles usam essa jurisprudência que eles criaram para caçar a chapa do Bolsonaro, que é o único candidato que está do lado das Forças Armadas aí. Mas a gente já está vendo as Forças Armadas se adiantando, e realmente baseado na configuração do cenário, até tem o canal Partido Pé na Porta, que eu recomendo fortemente que você veja lá, que realmente aborda toda a configuração, todos os movimentos dos dois lados aí, como está se configurando esse golpe, esse contra-golpe, na verdade, né, que é uma antecipação ao golpe comunista. Nós estamos vendo aí, lá no exterior, já está programado um evento com os nossos queridíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, juntamente com o Alexandre de Moraes, que vai ser o nosso presidente do Superior Tribunal Eleitoral, falando sobre os planos de governo para o próximo governo. Já está falando de um novo governo, eu vou deixar a imagem aí para você ver. Então já está tudo desenhado, já está tudo calculado, só falta colocar em prática, e aí eles estão realmente se mancomunando lá fora para tentar dizer que tudo aqui foi legítimo e que as Forças Armadas estão dando golpe, e esses caras não vão desistir nunca. Subestime a esquerda no Brasil. Nós não podemos deixar que as eleições aconteçam. Nós precisamos de uma antecipação, e nós teremos uma antecipação pontual das nossas Forças Armadas. Eu confio fortemente nos nossos generais, almirantes e brigadeiros, que são sim pessoas nacionalistas, que colocam os interesses do Brasil acima de tudo. Por mais que você não consiga entender a maioria dos movimentos, pois, como diz o nosso general Sérgio Conforto, eu recomendo que você assista suas palestras, né? O general Sérgio Conforto diz: a arte da guerra se baseia na dissimulação estratégica. Eu estou te mostrando essa mão somente para te distrair, e com a outra mão eu estou fazendo outras coisas que você não está vendo. Essa é a dissimulação estratégica, e o exército não vai sair revelando os seus planos, não vai sair revelando os seus próximos passos. Um dia antes da invasão da Rússia lá na Ucrânia, Putin batia o pé de que não ia invadir a Ucrânia, que estava apenas fazendo um exercício militar. Até o último momento ele negou o que faria. É assim que as pessoas estratégicas fazem, dissimulação. Então, na maioria do tempo, você não vai entender o que as Forças Armadas estão fazendo. Você vai achar que as Forças Armadas estão se abstendo dos seus deveres, mas isso não aconteceu. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. No 7 de setembro passado, se a gente tivesse, realmente, se o Bolsonaro tivesse entregado a chave do paiol para as Forças Armadas e a gente tivesse feito uma faxina geral aqui, no outro dia estariam as forças que estão agora lá na Ucrânia, todas direcionadas para o Brasil. Nos faltava isso, um satélite. A Rússia está servindo como nosso satélite, porque o Bolsonaro foi visitar a Rússia 2 semanas antes da invasão. Bolsonaro acertou várias coisas com o Putin, e ele revelou essa semana de que não tratou apenas de fertilizantes, né? Tratou de outras coisas aí.
E eu garanto para você que nós estamos tendo uma retaguarda agora da Rússia para atendermos aos nossos interesses, ou seja, fazer uma faxina geral aqui. Se a gente tivesse feito isso em 7 de setembro passado, nós estaríamos sofrendo com as sanções que agora estão na Rússia, estaríamos sofrendo agora com essas sanções. A gente tem sim muito potencial, a gente tem muita força em potencial, mas a gente ainda não explorou isso. Então a gente não tem capacidade, tanto bélica quanto econômica, de peitar todas essas sanções. O que a Rússia fez? A Rússia chamou a responsabilidade para ela lá em cima e peitou todos esses sionistas safados que estão escravizando os países emergentes ao redor do planeta Terra. Então a Rússia está servindo para nós como um satélite, dando retaguarda, chamando toda a atenção e distraindo toda a força, tanto econômica quanto bélica, do Ocidente lá em cima, enquanto nós recebemos aqui o aval para fazer a faxina, a limpeza da nossa casa, para nos prepararmos para a ofensiva externa que virá dos países da União Europeia e da OTAN. Tá? Não se engane pensando que nós temos amigos, nós temos sim aliados que têm alguns interesses em comum e esses interesses têm de ser levados a cabo. Ó, tem uns mosquitinhos aqui, vocês não se incomodem, por favor. Ó, tô fazendo aqui esse vídeo com esse fundo dessa parede simples aqui, tá? Que eu não sou um youtuber, não sou aqueles caras coloridinhos que vão ficar aqui falando coisas para distrair você e sim para informar você, ok? Então tá se configurando todo esse cenário aí, as previsões são muito positivas, porém a gente sabe que nada é de graça, a gente vai passar sim por um processo muito conturbado, a gente vai passar assim por momentos difíceis, mas é para nosso próprio bem, é para a limpeza do nosso sistema, que a gente sabe que o sistema está todo corrompido, não tem como tocar mais um mandato aí de Bolsonaro, né, de qualquer candidato bom, com todo esse sistema corrompido que não vai deixar passar nada que realmente seja relevante para o país. Então nós precisamos sim de uma faxina aqui dentro, mas a gente sabe que isso não vai ser fácil. Os caras que nos exploram, que levam o nosso ouro, o nosso grafeno, o nosso nióbio, tudo de graça, não vão largar o osso assim fácil, ok? Eles investem pesado nos governos que entregam isso de graça para eles, que demarcam terras indígenas para que eles consigam explorar com as suas ONGs lá dentro. E a gente sabe que eles não vão largar isso fácil. Então vai ter sim guerra. Nós passaremos por tempos conturbados, mas a glória da nossa vitória vai ser muito recompensadora, porque nós teremos sim o posto que nós sempre merecemos de potência mundial, e sim, seremos a potência mais forte aqui do Ocidente, porque a gente está vendo os Estados Unidos sendo implodido de dentro para fora pelas pessoas que deveriam protegê-lo. Então nós seremos sim o bastião aqui do Ocidente, negociando e conversando com esses outros países agora em pé de igualdade e não mais de subserviência, porque nós somos uma potência alimentar, nós garantimos a segurança alimentar do mundo e nós precisamos ser reconhecidos por isso, e seremos em breve, ok? Não vai ser fácil, vai ser penoso, vai ser laborioso, mas vai valer a pena, ok? Eu vou ficando por aqui, estamos mais juntos do que você imagina. Fui!